Revelado o lado sombrio. 7 histórias aterrorizantes de lobisomens amaldiçoados. A noite estava carregada de um medo palpável, enquanto os primeiros trovões cortavam o céu escuro como um aviso. Pedro, um jovem vigilante noturno, sentia o peso do mundo em seus ombros. A pequena cidade onde morava era marcada por lendas antigas, entre elas, a do lobisomem, uma criatura que se alimentava do medo e da vulnerabilidade. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, os sussurros de seus colegas ecoavam em sua mente, desaparecimentos misteriosos. O coração acelerado e o suor frio escorriam por sua testa, e uma sensação de desespero se instalou. Com cada passo, as sombras pareciam ganhar vida. Ele se lembrava de Ana, sua irmãzinha de apenas 10 anos, que o esperava em casa. O instinto de proteção o impulsionou adiante. Ao chegar ao bairro, as casas simples e o silêncio mortal tornaram tudo mais real. Quando abriu a porta de casa, encontrou Ana desenhando, totalmente alheia ao terror que se espalhava pela cidade. Pedro tentou sorrir, mas a preocupação era evidente em seus olhos. Os gritos distantes, mesclados ao som de sirenes, cortavam a tranquilidade da noite. Nos dias que se seguiram, o medo se tornou um personagem constante. Ele ouvia relatos de avistamentos de criaturas estranhas e os gritos de desespero das pessoas. Uma nuvem de tensão pairava sobre a cidade, sufocante e quente. Numa dessas noites, Pedro encontrou-se com o Sr. Antônio, seu vizinho bondoso, mas havia algo na maneira como o homem olhava que o deixou inquieto. Ele sempre aparecia nas noites de lua cheia, com um ar furtivo que despertava desconfiança. Animais começaram a desaparecer e as flores dos jardins, antes vibrantes, murcharam. Os moradores, no entanto, estavam presos em suas casas, como se temessem o que poderia espreitar na escuridão. Tentar conversar com eles era como entrar em um labirinto de segredos e olhares desconfiados. O que poderia fazer com que pessoas normais guardassem tamanha angústia, pensava Pedro. A urgência de desvendar o mistério crescia em seu interior. Certa madrugada, um rugido profundo cortou o silêncio da noite. O coração de Pedro disparou. Ele e Ana, sem saber ao certo o que os esperava, começaram a caminhar na direção do som. As folhas se agitaram com o vento, e a atmosfera estava carregada de tensão. Ao virarem a esquina, a cena diante deles formava a certeza de um pesadelo. A figura familiar do Sr. Antônio se destacava, agora transformada em uma sombra monstruosa, uma horrenda abominação que disparou todos os medos de Pedro. "Fuja, Ana!" Pedro gritou, com a voz tremendo, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A linha entre a cordialidade e o terror se desfez naquelas sombras. A pergunta gritava em sua mente, até onde ele iria para proteger sua irmã, enquanto a cidade revelava seu lado mais obscuro? O terror que prometia selar o destino de todos os habitantes iniciava uma caçada sem fim. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As sombras se tornaram um labirinto de desespero e a realidade começou a desmoronar. O grito daquela noite ecoou em sua mente, implorando por respostas. O que era real e o que não era? Enquanto fugiam, a promessa de um novo amanhecer parecia cada vez mais distante. Por um fio, a sobrevivência de Pedro e Ana pendia entre os sussurros de uma cidade amaldiçoada e a luta contra a escuridão que se aproximava. O que mais as sombras eram capazes de esconder? Pedro sentiu frio na espinha enquanto puxava Ana com ele, correndo pelas ruas encharcadas pela chuva que começava a cair. O pavor pulsava em seus corações, cada batida era como um tambor, ecoando na escuridão. O rugido do Sr. Antônio, ou do que quer que ele fosse agora, reverberava em sua mente como uma maldição. Por que ele se transformou assim? A pergunta pairava, mas não havia tempo para pensar. Haviam outros segredos, outras sombras, e todas pareciam estar em movimento, como se tivessem vida própria. Eles podiam sentir que a cidade estava viva de uma maneira macabra,
pulsando, respirando, cheia de olhares invisíveis. Para onde vamos? Ana perguntou. A pequena voz tremula quebrou o silêncio, mas Pedro apenas apertou a mão dela, sem olhar para trás. As ruas eram um emaranhado de dúvidas. A única coisa que importava agora era encontrar um abrigo. O queixo de Pedro balançou enquanto passavam em frente à praça da cidade, onde as luzes estavam apagadas, parecendo um deserto sombrio. Ele percebeu algo na escuridão, silhuetas que dançavam entre as árvores. Podia sentir a presença de outros. Não estavam sozinhos. Vamos para a escola, lá é seguro, ele decidiu, impulsionado pelo instinto, sem ter certeza se era verdade. Enquanto corriam, o som da chuva se misturava a risadas distantes, ecos de uma infância perdida. A cada passo, o medo se transformava em desespero, e a necessidade de proteger Ana se tornava uma obsessão. Dentro da escola, a escuridão carregava um peso diferente. As mesas e cadeiras espalhadas pelo corredor pareciam ter sido abandonadas às pressas, como se aqueles que ali estavam tivessem fugido sem pensar. Pedro forçou a porta da sala de aula, trancando-a atrás deles. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva. Vamos ficar escondidos aqui até amanhecer, tá bom, pediu ele, tentando passar confiança para a irmã. Ana assentiu, mas seus olhos estavam cheios de medo. O tempo parecia uma eternidade, as sombras se estendiam ainda mais à medida que a noite avançava. Pedro se esforçava para ouvir qualquer sinal de que o perigo havia passado, mas as risadas, agora mais próximas, pareciam apontar para a sala onde estavam escondidos. O ambiente estava impregnado de um medo visceral. Os rugidos se tornaram uivos, ressoando como um chamado para as trevas. A voz familiar do Sr. Antônio ecoava em sua mente, transformada e distorcida, mas ainda reconhecível. O que ele se tornará? Qual parte da alma havia se perdido naquela transformação? Então, um estalo quebrou o silêncio, a porta da sala começou a tremer, como se algo do lado de fora quisesse entrar. Pedro sentiu a adrenalina pulsando. Ele puxou Ana para mais perto, segurando sua respiração. Isso não era a vida que eles conheciam, era outra realidade, e a linha entre amigo e inimigo havia se apagado. Pedro, a voz de Ana era um sussurro. O que vai acontecer agora? Ele olhou pela janela, e a visão que teve fez seu coração gelar. Sombras se moviam pelas ruas, cruzando a umidade da noite. Pela primeira vez, ele percebeu que não era apenas Antônio, mas muitos, transformados em monstros, seguidores de algo maligno, correndo sob a luz da lua. A noite ainda não acabou, sussurrou para si mesmo, os olhos arregalados de pavor. O que mais aquela cidade guardava? E qual seria o desfecho de seus destinos? A porta começou a se abrir lentamente, enquanto algo sangrento e horrendo se espreitava. O que poderia estar preparado para se revelar a eles? A hora da verdade estava próxima. Pedro estava paralisado, preso em um limbo de medo e expectativa. A porta rangia, estalando cada vez mais, como se estivesse protestando, tentando resistir àquela força oculta que estava do lado de fora. O coração dele disparou em um ritmo frenético, ecoando nas paredes frias da sala. Ana se apertou contra ele, as mãos tremendo. Ela tinha os olhos arregalados, repletos de lágrimas que brilhavam na penumbra. O que é isso, Pedro? Sua voz tremia, quebrada pelo terror. Eu não sei, ele respondeu, quase sem voz. Uma sombra escura deslizou pela fresta da porta, e um rosnado profundo cortou a atmosfera densa. A presença do que quer que fosse do lado de fora parecia palpável, como se a escuridão tivesse vontade própria. O cheiro metálico do sangue se misturava com a umidade, deixando um gosto ácido na boca de Pedro. De repente, a porta foi arremessada contra a parede, revelando um corredor escuro. Com um movimento brusco, a luz da lanterna de Pedro se focou no que aguardava do lado de fora. Era uma criatura que desafiava a lógica, com pele coberta de feridas, seus olhos brilhavam com uma fúria animal. As características faciais de Antônio estavam distorcidas, e a ferocidade emanava dele como um pulsar ameaçador. Pedro estremeceu. Ana, fica atrás de mim. Ele empurrou a irmã para trás, pronto para enfrentar a coisa horrenda que uma vez foi o amigo deles. Mas antes que pudesse se mover, o que parecia ser uma voz humana rompeu a escuridão,
ajude-nos por favor, ajude-nos era um pedido de socorro, mas não era só isso. Outros se uniram àquele chamado, vozes que se entrelaçavam, e a cena se tornava ainda mais insana. Ele viu, por um momento, um grupo de sombrias figuras se agrupando na entrada, à medida que as sombras dançavam ao seu redor. Um misto de nojo e compaixão atravessou seu coração. Eles estavam perdidos, verdadeiros prisioneiros sob a maldição de seus algozes. Pedro, precisamos sair daqui. Ana implorou, seu tom de voz subindo em desespero. Eu sei, mas e se eles ainda forem humanos? O que fazemos? Ele estava sufocando sob o peso daquela decisão. Mas as auras sombrias que se aproximavam não deixavam espaço para dúvidas, não havia como olhar para aqueles rostos e não sentir a iminente ameaça. A criatura ou o que restou de Antônio avançou, os dentes expostos em um sorriso gorjeante e cruel. O uivo que seguia cheio de dor e raiva rasgou o ar em volta deles, e Pedro sabia que não tinha escolha. Fechando os olhos, respirou fundo e pegou a mão de Ana. Vamos correr! E sem hesitar, ele puxou-a, saindo pela porta lateral da sala, um caminho desconhecido e escuro. A chuva continuava a cair lá fora, mas agora era um tamborilar frenético que parecia um aviso. Eles correram pelos corredores da escola, enquanto ecos de uivos e risadas distantes os perseguiam como um pesadelo sem fim. O breve alívio que sentirá ao escapar da sala se dissolveu quando perceberam que as sombras os seguiam, cada vez mais próximas, como se a escuridão quisesse devorá-los. Pedro! Ana gritou, ao ver uma expressão de puro pavor estampada em seu rosto. Ela parou, o olhar fixo em um ponto à frente. Havia uma saída ali, mas ela estava bloqueada por um grupo de figuras táteis. As criaturas observavam com olhos famintos, seus corpos contorcidos tomados pelo desespero e pela fome. Ele não entendia como poderiam ainda manter alguma humanidade, mas a selvageria que emanava deles o fez decidir. Não podemos parar. É a nossa única chance. Ele puxou Ana, enquanto o chão sob seus pés parecia tremer, quase como se o próprio lugar estivesse alertando para o que havia por vir. Antes que pudessem alcançar a saída, um mugido atroz ressoou atrás deles. A cabeça de Antônio, ou o que restava dele, se aproximava em alta velocidade. O que aquilo significava? Uma escolha desesperada precisava ser feita. Vamos usar a escada de incêndio! Gritou Pedro, apontando para a rota à esquerda. Eles se lançaram, as sombras os seguindo como um exército de horrores. Mas ao alcançarem a porta, a linha entre o que era real e o que era uma ilusão de terror começava a se desfazer. Com tudo o que estavam enfrentando, a única certeza era que a noite ainda guardava segredos mais obscuros. E se não conseguimos? Ana questionou, mas Pedro não podia responder. O eco de gritos, misturado a risadas cruelmente distorcidas, deixava claro que a cidade continuava viva, pronta para devorá-los. E enquanto eles subiam, a única coisa que ele podia pensar era: quem mais estaria à espreita na escuridão? O que mais viria? Pedro e Ana correram escada acima, cada degrau rangendo sob seu peso, como se a escada quisesse engoli-los. O eco dos uivos aumentava, reverberando nas paredes frias e molhadas, e um sentimento de urgência invadia seu ser. O suor escorria pela testa de Pedro, e seu coração pulsava como se quisesse explodir. Para onde vamos agora? Ana ofegou, sua voz trêmula quase perdida no turbilhão de sons horrendos ao redor. Talvez a cobertura! Ele gritou, tentando justificar a decisão sem saber exatamente o que uma vez mais aguardava naquele prédio. A mente de Pedro se perdia em lembranças confusas sobre o que poderia ver no telhado, mas não havia tempo para hesitar, qualquer dúvida poderia ser fatal. Chegando ao último degrau, rapidamente ele empurrou a porta do telhado. O vento frio cortou seu rosto e ele quase escorregou, mas se recompôs, puxando Ana para fora. A iluminação da cidade mal mostrava o caminho, e as sombras pareciam mais densas ali em cima. O céu carregado de nuvens tornava a noite ainda mais opressiva, como se o próprio universo estivesse em sintonia com o terror que permeava o lugar. Aonde? Que lugar é esse? Ana perguntou, buscando ouvir qualquer som em meio ao caos externo. Não sei, talvez possamos encontrar uma saída de lá de cima, Pedro respondeu, sentindo uma pontada de desespero em sua voz.
Mas seu olhar logo se fixou em uma figura solene que estava parada no canto oposto do telhado. Era uma mulher, envolta em uma aura de tristeza e desespero, com os cabelos desgrenhados e os olhos fundos. "Ajude-me", ela murmurou, estendendo a mão, mas a expressão em seu rosto estava carregada de algo que parecia mais um aviso do que um pedido. "Quem é você?" perguntou Pedro, involuntariamente mais próximo. Algo em sua presença o atraía, mas a cautela tomou conta dele. Apenas um eco dessa maldição. O telhado é a última parada antes da escuridão total. Sua voz era baixa, como um lamento que ecoava no desespero da noite. "Se permanecerem aqui, se tornam como você?" Ana questionou, o medo evidente no olhar. "O que quer dizer com isso?" "Perder-se todos nós perdemos. Fugimos dos horrores do que aconteceu e acabamos presos em nossos próprios pesadelos", a mulher respondeu, com um olhar distante. Uma onda de pânico tomou conta de Pedro. O cheiro de sangue se intensificou e os uivos se aproximaram mais, trazendo a realidade de volta. "Precisamos sair daqui agora." Ele puxou Ana, mas a mulher continuou ali, imóvel, como se aguardasse a confirmação de algo. Suas feições pareciam se distorcer sob a luz tênue, e aquilo fez o corpo dele tremer. "Cuidado! Você ainda pode escolher. Não olhem para a escuridão." A mulher gritou, mas sua voz parecia ecoar contra as paredes do pânico que crescia dentro deles. Neste momento, o telhado vibrou com um estrondo, como se o próprio edifício estivesse avisando-os. A silhueta de Antônio surgiu na borda do telhado, agora mais próxima, mais monstruosa. Ele não estava sozinho, o exército de criaturas que o segurava em pesadelos estava avançando. Aqueles rostos contorcidos, agora já quase irreconhecíveis, buscavam a chance de se lançarem sobre eles. Pedro agarrou a mão de Ana novamente, e ao se virar para correr, sentiu a brisa mudar, uma onda de frio que cortou sua pele. "Vamos, rápido! Para a outra extremidade!" Ele gritou enquanto os gritos distorcidos dos seus perseguidores ecoavam em uníssono. Mas ao chegarem no outro lado do telhado, perceberam um detalhe que não tinha notado antes. Uma pequena porta, meio aberta, levava para um corredor escuro que parecia irradiar uma luz fraca. Pedro e se. Ana hesitou, mas a pressão do momento não permitia que ele parasse. "E se nada? É isso ou a morte?" Ele empurrou a porta, e os dois adentraram o espaço desconhecido, mas a sensação de que a escolha era feita aos trancos e barrancos o perseguiu. A porta se fechou atrás deles com um estrondo, e o eco da batida parecia selar seu destino. O que estaria os aguardando dentro daquela escuridão? E, assim que os passos deles começaram a ecoar no corredor, uma voz sussurrou nas sombras: "Vocês não deveriam ter vindo aqui." O corredor os engoliu, e a luz fraca que emanava de uma lâmpada pendurada no teto piscava de forma descompassada, como se estivesse hesitando em revelar o que estava por vir. Pedro olhou para Ana e viu seu rosto pálido, os olhos arregalados, perdidos nas sombras que dançavam ao redor. "Vamos", ele disse, a voz falhando. O eco dos gritos e dos uivos cada vez mais distantes ainda reverberava em seus ouvidos, mas agora algo novo se aproximava. Uma sensação de que estavam sendo observados, um peso palpável nas costas, como se olhos invisíveis os seguissem. À medida que avançavam, as paredes do corredor estavam cobertas por um mofo grotesco e manchas escuras, algo que parecia se arrastar e se contorcer sob aquele aspecto imundo. O cheiro apodrecido os atingiu, e Pedro fez uma careta, sufocando o impulso de vomitar. "Precisamos encontrar uma saída rápido", sussurrou Ana, o medo transparecendo na voz. De repente, uma porta se destacou em meio à escuridão, um pouco adiante, e Pedro sentiu um impulso irracional de abrir. Não havia como voltar. As criaturas, aqueles rostos distorcidos, poderiam surgir a qualquer momento. Ele hesitou apenas por um segundo, mas a mão trêmula de Ana apertou a sua, e isso foi o suficiente para que a curiosidade superasse a razão. Ele se aproximou da porta e, com um movimento brusco, girou a maçaneta. A porta rangeu ao abrir, revelando um pequeno quarto. Estava totalmente escuro, exceto por um brilho vago em um canto. Uma mesa antiga, coberta de objetos empoeirados e cheios de um líquido que resplandejava levemente, despertou sua atenção. Pedro se aproximou,
a pulsação do medo aumentando enquanto olhava para o que parecia ser um diário, desgastado pelo tempo. Ana, ainda no umbral da porta, estava muito próxima da escuridão, e Pedro percebeu a necessidade de afastá-la daquele lugar sombrio. Ana, venha aqui. Olha isso! Ele chamou, mas um silêncio denso seguia o chamado. Ela hesitou, como se algo estivesse a puxando para o fundo do quarto. Não, eu sinto algo, não posso sair. Sua voz tremia, e Pedro a viu lutando contra uma força invisível que parecia querer aprisioná-la ali. Saia daí! A gente não pode ficar aqui! Ele gritou, a voz ressurgindo mais forte do que nunca, mas o olhar de Ana estava fixo em alguma coisa no escuro. Ela parecia ver algo que ele não conseguia. Então, sem aviso, a luz da lâmpada começou a piscar mais intensamente. As paredes do corredor começaram a se estreitar, como se estivessem se fechando. Pedro viu sombra após sombra emergir daquela escuridão. Aqueles rostos torcidos, aqueles olhos vazios estavam se aproximando mais uma vez. Ana! Venha! Gritou ele, puxando-a com força. Mas, ao se virar, a porta atrás dele se fechou com um estrondo, selando-lhes a passagem de volta. Ela estava a poucos passos dele, o olhar no vazio, completamente absorta em algum horror que não conseguia perceber. Pedro, eu não consigo. E aí, no fundo da sala, algo começou a se mover. Um corpo, ou o que sobrou dele, contorcia-se lentamente, como se tivesse vida própria. As luzes piscavam ainda mais, a energia do ambiente mudando para um tom de terror absoluto. Olhe! Não olhe! Ana gritou, desesperada. Pedro virou o rosto para longe, mas já era tarde demais. O que ele viu atravessou sua alma, um ser com olhos brilhosos, um sorriso distorcido. Mais um a se unir à nossa dor, a entidade sussurrou, e Pedro sentiu suas forças diminuírem. A energia na sala fazia seu coração acelerar, e a realidade começou a se desfazer diante dele. Com um último esforço, ele agarrou Ana e juntos correram em direções opostas até se encontrarem em um canto estreito. O pânico tomou conta novamente, e Pedro sentiu que a escuridão ao redor estava se fechando. Precisamos encontrar uma saída. A qualquer custo. Ele gritou para ela, mas a resposta nunca veio. Quando novamente se voltaram para o quarto, o que encontraram não era mais um espaço, eram apenas sombras e risos distantes. E então, uma nova voz ecoou nas paredes, fria e clara, agora é a vez de vocês. O corredor pareceu se estreitar. Ainda mais, o ar ficou pesado, e a escuridão os engoliu de vez. E no momento em que sentiram que a realidade se dissipava, Pedro se lembrou da advertência da mulher no telhado. O que fazemos agora? Ele perguntou, sua cabeça girando com a intensidade do terror. Mas não houve resposta. A porta que os trouxe até ali agora estava completamente desaparecida. Agora, eles sabiam que o verdadeiro terror estava apenas começando. Pedro e Ana se encontraram em um pesadelo indistinto, cercados por uma escuridão que parecia pulsar como um ser vivo. A respiração começou a falhar no peito de Pedro enquanto a sensação de ser observado se intensificava. Ele piscou, tentando se lembrar da última coisa que tinha visto, mas as sombras estavam tomando conta de sua mente. Amy, mas que lugar é esse? Ana finalmente sussurrou, a voz trêmula quase inaudível. Não sei, mas precisamos nos mover. Pediu Pedro, embora não soubesse para onde ir. Cada passo parecia ecoar uma eternidade, como se o próprio corredor se alimentasse de seu medo. As paredes estreitas pareciam quase ter vida, se contorcendo como se quisessem prender os dois em um abraço mortal. Então, uma risada sibilante ecoou atrás deles. Pedro virou-se rapidamente, os olhos arregalados. Um dos rostos distorcidos que tinha visto antes emergiu das sombras. Ele era um monstruoso retrato de dor e desespero, um lamento em forma humana que se arrastava apressadamente na direção deles. Olha! Eles estão brincando com você! A criatura gritou, e, para Pedro, era como se seu sangue tivesse congelado. Ele notou que Ana já estava se afastando, seu olhar fixo na criatura, como se fosse uma marionete sob o controle de um mestre sombrio. Não! Não olhe! Venha comigo! Ele a puxou pelo braço, forçando-a a se afastar,
mas a criatura continuava a se aproximar, sussurrando promessas de dor e tormento. A cada passo que davam, Pedro sentia a luz dentro de si se apagando. Selos antigos e runas estranhas começaram a se manifestar nas paredes à medida que se moviam, brilhos amarelados surgindo dos símbolos grisalhos. Pedro, eu não estou me sentindo bem, Ana murmurou, segurando a cabeça com as mãos, enquanto a realidade parecia ser forçada a se contorcer ao seu redor. Segura firme, Ana. Precisamos continuar. Ele insistiu, mas o apelo rápido da voz dela transformou-se em um grito desesperado. A criatura estava mais próxima, e as sombras em sua volta pareciam se agitar em resposta ao sofrimento dela. Os fracos sempre são devorados. Vão se tornar parte da dor. Ele cantava, aquele tom quase lúdico chocando-se com a horrível realidade que se desenrolava. Pedro se sentiu tomar um impulso visceral. Seu instinto de sobrevivência gritava. Ana! Aquele diário. O que estava escrito nele? Ele perguntou, em um último esforço para salvar sua amiga da influência daquela maldição. Não sei, não consigo lembrar. Ela estava prestes a desmoronar sob o peso do terror. Com tudo desmoronando ao seu redor, Pedro se lançou para frente, levando Ana e correndo na escuridão. O corredor parecia interminável, e o riso ecoava mais forte, como uma sinfonia macabra que os envolvia. Pedro começou a sentir que, talvez, a escuridão não era um mero espaço físico, mas uma presença maligna que estava se alimentando de seus medos. De repente, ele avistou uma luz distante, um brilho que pulsava como uma estrela em meio ao abismo. É lá. Precisamos ir para lá. Eles correram em direção à luz, mas Ana hesitou novamente, quase parando enquanto o rosto dela se transformava em uma máscara de horror. Pedro, é como se algo quisesse me puxar de volta. Ana, não. Não olhe para trás. Ele gritou, a voz tremendo com a urgência do momento. Ele puxou-a mais uma vez, forçando que o olhar dela se fixasse no caminho à frente. Mas nunca foi suficiente. A escuridão soltou uma gargalhada alta e terrível. Pedro viu, em meio à luz, o contorno de algo muito maior do que eles imaginavam. Uma sombra colossal, com múltiplas faces se contorcendo e gritando, parecia manifestar-se a partir das paredes. Vocês não escaparão. Cada passo que dão é mais um para se perderem. E então, no instante em que Pedro e Ana estavam prestes a cruzar a linha da luz, a criatura atacou, mergulhando na luz e envolvendo-os, fazendo com que o mundo conhecido desmoronasse. A luz bruxuleou, e tudo virou uma escuridão robótica ao redor, um eco contínuo de gritos e risos atormentados. Em meio àquela confusão, Pedro sentiu a mão de Ana se soltar da sua, e um pânico gelado tomou conta dele. Então, numa fração de segundo, tudo parou. O silêncio era mais ensurdecedor do que o caos anterior. A última imagem que Pedro teve foi a de Ana sendo puxada por braços invisíveis, seu rosto em desespero enquanto ela desaparecia. Ana! Ele gritou, a voz quebrando no ar vazio. E ali, na escuridão absoluta, a voz sussurrante reapareceu, carregando uma promessa terrível. Agora você é um deles. E Pedro, mais sozinho do que nunca, percebeu que ainda havia muito a desvendar e descobrir nesse abismo profundo de terror. Pedro sentiu um peso imenso em seu peito, a solidão o abraçando com força. O eco do grito de Ana reverberava em sua mente, cada pulsação trazendo de volta o terror do momento. Um deles. Ele repetia em pensamento, tentando dar sentido às palavras da sombra que o cercava. O que isso significava? Cautelosamente, ele se virou, enfrentando a escuridão sufocante que parecia se mover à sua volta. A sensação de que alguém realmente observava começou a se intensificar. Preciso encontrar Ana. Preciso ir atrás dela, sussurrou para si mesmo, ainda em choque. Mas a única resposta era profunda, aterrorizante quietude. Pés descalços avançaram sobre um chão gelado e irregular. A tensão era palpável, e Pedro sentia o coração disparado. Ele tentou ignorar as sombras dançantes ao seu redor, mas a presença delas o fazia acelerar os passos. Onde estavam os selos que brilhavam antes? Onde estava a luz que os guiava? A respiração de Pedro se tornava mais rápida, quase um ofegar. O corredor que antes parecia interminável agora se fechava em torno dele. Uma angústia insuportável crescia dentro de si.
Ana! Ele gritou, sua voz soando fraca e distante, devolvida por ecos sarcásticos. Ana! Do fundo da escuridão, um outro riso, este mais perturbador que o anterior, ondulou sobre ele. Pedro se virou e viu um dos rostos distorcidos de antes, agora mais nítido, mais próximo. As feições eram irreconhecíveis, como se várias expressões estivessem fundidas em uma, clamando e chorando ao mesmo tempo. O que você procura é o que mais teme. A criatura sussurrou com um tom suave, quase sedutor. Eu não tenho medo de você. Pedro respondeu, tentando insuflar coragem em suas próprias palavras. Mas, no fundo, sabia que isso não era verdade. Lágrimas começaram a se acumular nos olhos dele. Ele não estava apenas lutando contra a escuridão, estava lutando contra a certeza de que havia perdido Ana para sempre. A criatura se aproximou mais, os olhos vazios brilhando com um brilho maligno. Você é apenas mais um entre os perdidos, Pedrinho. Você nunca a encontrará. Pedro não podia ceder, não agora. Então começou a correr, o ar frio cortando seus pulmões. Ele não tinha ideia de para onde estava indo. Tudo o que mantinha em mente era a possibilidade de reencontrar sua amiga. A voz da criatura ecoava atrás dele, cada vez mais risonha. Você vai se tornar parte dela. Parte de nós. De repente, ele se deparou com uma porta antiga, desgastada pelo tempo, com runas mais claras gravadas em sua superfície. Uma luz fraca emanava debaixo dela, como um chamado. Era uma escolha, abri-la ou deixá-la para trás. O que poderia estar do outro lado? A esperança de reencontrar Ana ou a armadilha de mais trevas? Pedro hesitou, a mão pairando sobre a maçaneta fria. O riso da criatura agora estava mais distante, mas sua presença ainda podia ser sentida, pesada e opressiva. Lute! Lute ou se torne um deles! Gritou uma voz familiar em sua mente. E era a voz de Ana. Com um grito estridente para se dar coragem, Pedro girou a maçaneta e empurrou a porta com todas suas forças. Ao abrir, uma luz intensa quase o cegou. Ele teve a sensação de um espaço aberto, como uma sala cheia de paredes brancas, mas cobertas por uma névoa espessa que parecia viva. Quando os olhos se acostumaram com a luminosidade, Pedro ficou paralisado. A sala estava repleta de sombras de pessoas, corpos amontoados em posições grotescas, muitas das quais pareciam estar tentando alcançá-lo. Entre as sombras, uma figura familiar se destacava, mas algo estava profundamente errado. Pedro, a figura chamou. Era Ana. Mas seu olhar era vazio, como se houvesse uma ausência de vida atrás dos olhos. Pedro engoliu em seco. Ana, você está bem? Enquanto ele se aproximava, o ar se tornava denso, a sensação de estar sendo puxado de volta à escuridão crescia a cada passo. Ajude-me, ela murmurou, estendendo a mão em sua direção. Mas quando ela fez isso, Pedro percebeu as sombras ao redor dela começando a se agitar. Ele sabia que estava prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Lutar contra o que estava sugando sua amiga ou se entregar à escuridão para libertá-la. Foi então que uma nova risada ecoou na câmara, mais forte e triunfante. Agora você está verdadeiramente perdido. A sombra estava cada vez mais próxima, um espectro faminto e trapaceiro. Com cada segundo que passava, a dúvida se tornava insuportável e o desespero, um veneno na alma. E nesse momento crucial, quando tudo parecia estar em jogo, Pedro olhou para Ana. Ele sabia que o verdadeiro terror estava apenas começando. Pedro sentiu a pressão do tempo e a ameaça da escuridão ao seu redor. O olhar vazio de Ana o perseguia como um espectro, a mão estendida parecia um convite e um aviso. Pedro, não! Gritou uma voz em sua mente, mas ele não conseguia discernir se era sua própria consciência ou um eco da criatura. As sombras ao redor de Ana pareciam ganhar vida. Elas se moviam com uma dança grotesca, como serpentes em busca de algo para devorar. Não se aproxime! Uma raiva crescente surgiu dentro dele. Eu vou te salvar! Mas em que custo? Cada passo adiante era como uma correnteza puxando-o para o fundo. Pedro hesitou, parado na entrada daquela sala de horrores.
O riso da criatura ainda ressoava em seus ouvidos, agora entrelaçado com os gritos desesperados das sombras. Você nunca encontrará paz com ela, você nunca a resgatará. Cale-se! Ele berrou, fechando os olhos por um instante, tentando bloquear as vozes. Ana, eu estou aqui. Me ajude a te tirar daqui. Os olhos de Ana brilharam brevemente antes de se tornarem opacos novamente. Pedro, eu sou, uma delas agora. A voz dela era como um lamento, uma sombra que parecia se espalhar. A pressão em seu coração se intensificava. Quanto mais próximo ele se aproximava, mais angustiante se tornava a atmosfera. E então, em um súbito desejo de verdade, Pedro se lembrou da runa que havia visto. Aquela porta. Algo lhe dizia que as runas eram mais do que simples decorações. Ele se virou, a busca pela saída agora mais clara do que o impulso de salvar Ana. Os risos começaram a se intensificar, e ele sentiu os olhos de todas as sombras pesando sobre ele. Não! Venha, Pedro! Ana suplicou, mas sua voz se dissolveu em um sussurro quase inaudível. Ele balançou a cabeça, correndo de volta em direção à porta. A névoa espessa parecia querer envolvê-lo, mas a lembrança de Ana o guiava. Ele pôde sentir a presença da sombra respirando atrás de si, uma companhia cada vez mais próxima. Você não pode escapar! A criatura ameaçou, rindo enquanto Pedro atravessava a porta e a fechava com força atrás de si. O alívio foi breve. Ele se encontrou novamente em um corredor, mas tudo estava diferente, as paredes pulsavam, como se fossem feitas de carne. E um cheiro sufocante de podridão o alcançou. Pedro forçou a respiração, lutando contra o enjoo que subia pela garganta. Eu preciso sair daqui, eu preciso. Ele não sabia se estava perdido ou se ainda havia esperança. Ao avançar, ele percebeu que o corredor se estreitava, as paredes se aproximando como se quisessem engoli-lo. Cada passo ecoava, aumentando a tensão. A cada respiração que tentava tomar, uma sensação de sufocamento o envolvia. Então, um brilho à sua frente atraiu sua atenção, uma outra porta, mas esta era escura e não emanava luz. Pedro hesitou mais uma vez. O chamado de Ana ecoava em sua mente, mas o medo ainda pulsava forte. O riso atrás dele ainda choramingava, um alerta de que estava sendo observado. Você não pode abrir essa porta! A sombra exclamou, sua voz cheia de veneno. A verdade está do outro lado, e ela não te libertará. Pedro cerrou os dentes. O que poderia ser pior do que a escuridão que já enfrentava? Com um misto de coragem e desespero, ele avançou em direção à porta. Ao empurrá-la, um vento gélido estourou, como se um túnel de horrores estivesse prestes a se revelar. Ele estava prestes a descobrir a verdade, mas o que isso significaria para Ana? O riso se intensificou, e Pedro sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. E justo quando estava prestes a abrir a porta, uma mão gelada agarrou seu ombro. Ele congelou. A sombra tinha chegado até ele. Você nunca vai saber, sussurrou a coisa, enquanto ele lutava contra o pânico. O que havia realmente por trás daquela porta? O que exatamente estava esperando? Prepare-se para revelar o que teme. E nesse instante, Pedro percebeu, a verdadeira batalha estava apenas começando. Pedro sentiu seu coração disparar. A mão fria que o segurava parecia drenar sua força, como se a sombra estivesse se alimentando de seu medo. Ele tentou se soltar, mas a pressão aumentou, cinzenta como a névoa que o cercava. O que você quer de mim? Gritou, sua voz ecoando no corredor. Eu sou a verdade que você teme. O que você procura está além disso. A sombra parecia rir, cada som mais grotesco que o anterior. Ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Pedro se virou e empurrou a porta com toda a sua força. A luz que vazava parecia uma promessa, uma saída daquele pesadelo. Mas quando ele atravessou a entrada, sentiu-se sendo sugado para dentro. O som de risos se transformou em gritos, e ele se encontrou em uma sala imensa, cheia de espelhos quebrados. Os estilhaços refletiam não só sua imagem, mas também diversas versões distorcidas dele mesmo, alguns com olhos negros, outros com sorrisos malignos. O ambiente pulsava, iluminado por uma luz fraca que vinha de cima, mergulhando em um estado de confusão.
No final, todos são monstros. Uma das versões zombou, seu sorriso largo e sinistro. Pedro deu um passo para trás, sentindo a ferida estourar dentro de si, medo, culpa, dor. Tudo parecia estar ali, refletido. Isso não é real. Ele gritou, tentando afastar a ideia. Mas em cada espelho, Ana apareceu, sua imagem presa nas sombras, fazendo uma expressão de desespero. A voz dela cortou através do caos. Pedro, me ajuda. Não olhe para esses reflexos. Mas o impulso de Pedro era forte. Ele queria saber. O que as sombras estavam escondendo? A presença da sombra que o acompanhava começou a se intensificar, como uma tempestade prestes a estourar. Veja a verdade, Pedro. Veja o que você é. Tornou-se um coro de vozes, ecoando como um lamento. Ele sentiu suas pernas fraquejarem, mas não podia mais recuar. Ele se aproximou de um espelho, os estilhaços cortando a luz de um jeito que parecia vivo. Ali, ele se viu. A imagem dele era aterradora, uma versão dele mesmo cercada de sombras, apaixonada pelo medo que a consumia. O reflexo riu, e de repente, Pedro sentiu algo perpassar seu corpo, como se estivesse atravessando um abismo. Você está perdendo a batalha. Está se tornando um de nós, murmurou a sombra, se aproximando de seu rosto. Não. Eu não sou como você. Pedro gritou, mas sua voz não carregava certeza. Justamente quando ele estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade, uma luz intensa irrompeu dentro da sala. Um brilho ofuscante cortou através dos espelhos, e Pedro sentiu a força da onda reverberando em seu corpo. Essa não é a sua verdade. A voz de Ana, clara e determinada, penetrou em seu coração como um raio. O medo e a dúvida começaram a se dissipar. Ele virou-se, e por um momento, viu Ana ao longe, em um canto da sala, com o rosto banhado em luz. Vem! Eu estou aqui! O espaço começou a se contorcer e a sombra se retorcia, agora em pânico. Você não pode ir até ela! Não a deixe escapar! Pedro correu, cada passo aproximando de Ana e fazendo a sombra urgidiar atrás dele, tentando pegá-lo, sussurrando ameaças e desesperos. Não olhe para trás, Pedro! A voz de Ana ressoou com força. Ele precisava acreditar. A luz à sua frente se tornava mais clara, mas a pressão das sombras o cercava, tentando puxá-lo para baixo. Ele lançou um último olhar para os espelhos, onde seus outros eus sorriam de volta para ele, enquanto a escuridão tentava segurá-lo. Sem hesitar, Pedro estendeu a mão e, finalmente, tocou Ana. Uma explosão de luz ocorreu, e um grito agudo cortou o ar, como se a própria escuridão estivesse se despedaçando. Pedro se viu sendo puxado para um novo espaço, mas a certeza de que nada acabou ainda o assombrava. Um ruído abafado ecoou, e a luz se extinguiu repentinamente. Pedro se viu em uma nova sala, mais sombria que as anteriores. Olhando em volta, ele percebeu que, embora estivesse livre da sombra, o ambiente mal iluminado estava repleto de portas, todas fechadas. E agora? Ele sussurrou, sentindo o peso do desconhecido novamente. O eco de seus próprios medos retornou, murmurando entre as paredes. O que há além delas? Uma resposta não veio, mas a sensação aterradora de que ele não estava sozinho começou a invadir a sala. A escuridão pulsava como um coração macabro. Pedro olhava em volta, a respiração descompassada, enquanto o eco das risadas distorcidas e o murmúrio das sombras ainda reverberavam em sua mente. Ele estava numa nova sala, mas a opressão do lugar apertava seu peito como um manto de terror. Cada porta à sua vista representava uma escolha, mas também um potencial engano. O que elas guardavam? Os sussurros insistentes na mente continuavam a chamar seu nome, prometendo vingança, dor e os horrores que os esperavam do lado de dentro. Precisamos ir, Pedro. Não fique aí. A voz de Ana, ainda ressoando como um eco confortante, trouxe um lampejo de coragem. Ele queria respondê-la, mas as palavras se perdiam na névoa da incerteza e do medo. Ele se aproximou da primeira porta, suas mãos tremendo de expectativa e desespero. A maçaneta parecia fria e convidativa, mas, ao mesmo tempo, venenosa. Ouvirá relatos de pessoas que desapareceram ao tentarem abrir portas como aquelas.
Com um movimento brusco, ele girou a maçaneta e empurrou a porta. Dentro, o vazio tomava conta de um espaço em branco, gelado e sem som. Não havia nada. Ninguém. Uma sensação de perda o invadiu. Essa não! Ele sussurrou, desesperado, fechando a porta rapidamente. O horror do que poderia ser enfrentado do lado de fora o fez procurar por outra opção. A sala estava vazia, exceto por mais portas. Ele girou os olhos, pensando em qual seria a próxima. O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos. E o que havia guardando em cada escolha? Medo paralisante formava um peso em seu estômago. Finalmente, com determinação, ele se acercou de uma terceira porta, já sem mais paciência. Mas antes que pudesse tocar na maçaneta, um som familiar cortou o ar e seu coração acelerou o grito de Ana. Era ela. Pedro, me ajude. Eu estou aqui. A voz dela soava distante, mas ao mesmo tempo perto. Um dilacerante misto de esperança e dor o fez tremer. Ele precisava encontrá-la. Com um novo ardor, ele finalmente empurrou a porta, saltando para o desconhecido. O que tinha além dela, no entanto, desfez rapidamente qualquer esperança. Ele se viu em um espaço cheio de brumas e figuras obscuras. A sala tremulava com a intensidade das suas emoções, e aos poucos, reconheceu as faces distorcidas daquelas que um dia já foram pessoas. Elas eram sombras, vagando entre aqueles que se perderam na escuridão emaranhadas em suas próprias histórias trágicas. Pedro! Aqui! A voz de Ana cortou o caos. Ele a percebeu entre as sombras, envolta em uma luz tênue, mas com expressão de sofrimento. Ana! Ele correu na direção dela, mas rapidamente percebeu que as figuras não tentavam detê-lo, mas estavam desesperadas por liberdade. O horror transformou em um convite agonizante, enquanto as sombras lentamente se aproximavam. Cuidado! Gritou uma delas, mas era tarde demais. As sombras começaram a agarrá-lo, puxando-o para o abismo mais profundo. Vá, Pedro! Corra! Em um último impulso, Pedro se lançou para a frente, conseguiu alcançar Ana, levando-a para os braços. Eu não te deixo novamente! A presença das sombras ao redor deles aumentava, uma relação simbiótica de desespero e desolação. Juntos, enfrentariam o abismo. A única forma de escapar é confrontar a verdade e não se deixar consumir. Lembrou-se da advertência da mulher no telhado. Eles se concentraram, entrelaçando as mãos. Vamos juntos. Liberte a luz que está dentro de nós. Pedro gritou, e a energia emana de seus corações juntos se fundiu, criando um brilho intenso. Assim, eles caminharam através das sombras. As criaturas pareciam hesitar diante da força que emanava deles. Não eram mais apenas vítimas, mas lutadores. O espaço começou a desmoronar em volta, levando as figuras a gritar e se retorcer, como se a luz estivesse ardendo contra a escuridão. Finalmente, Pedro e Ana atravessaram um limiar brilhante, uma última porta se abrindo diante deles. Enquanto as sombras se desfaziam em um grito. Caíram em um mundo completamente diferente, sob um céu limpo, com as estrelas brilhando intensamente. A noite terrível parecia um pesadelo distante, e o peso do sofrimento se dissipava. Pedro olhou para Ana, respirando aliviado. Eles conseguiram. Estamos livres? Perguntou, mas sua voz estava carregada de insegurança. Sim. Estamos. A confirmação dela fez seu coração pulsar com avivamento. Contudo, Pedro sabia que as cicatrizes daquela noite ficariam com eles para sempre. Ao redor, a cidade ainda parecia silenciosa, mas a luz nas suas almas agora brilhava intensamente. Não podemos esquecer, nem deixar que outros sofram como nós, disse Pedro, firme. Eles estavam unidos por essa experiência e a sabedoria que adquiriram. A determinação de proteger aqueles que ainda poderiam estar perdidos tomou conta deles. E enquanto caminhavam juntos sob as estrelas, Pedro aprendeu que a verdadeira batalha contra a escuridão nunca acaba. Mas o que realmente importava era a luz que brilha em cada um de nós, mesmo nas mais sombrias das noites. Agora, enquanto a liberdade os envolvia, ele sabia que sua história não era só sobre escapar. Era sobre reconhecimento, luta e esperança,
trazendo a eterna lembrança de que a luz sempre triunfa sobre a escuridão. Se você chegou até aqui, faça um favor para si mesmo e inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. E não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas que amam histórias assim. Comente suas reações e teorias sobre o final, adoramos ouvir vocês, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Só os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.